Olá, meu nome é Luiz Fernando da Silva Borges, eu tenho 18 anos, sou de aqui da UANA, no Mato Grosso do Sul, e meu projeto é a tentativa de identificação de responsividade em pessoas que sofreram algum tipo de trauma crânioencefálico só usando seus pensamentos. O que acontece é que hoje em dia, na maioria dos hospitais ao redor do mundo, é utilizada a escala de coma de Glasgow para você avaliar o nível de consciência de pessoas que sofreram algum tipo de trauma crânioencefálico. Essa escala ela se vale de perguntas como: se você estiver me ouvindo, abra seus olhos. O que faz com que algumas pessoas que sejam totalmente capazes de sentir, totalmente capazes de ouvir e raciocinar, mas que não sejam capazes de expressar nenhum atributo voluntário motor, sejam classificadas erroneamente como vegetativas e comatosas, sendo que estas estão plenamente capazes de se raciocinar, estão conscientes dos seus arredores. Isso gera vários casos na mídia, por exemplo, como o de Roy Hoban, que ficou 23 anos acreditado estar em um estado vegetativo persistente ou coma, só que quando ele retornou desse estado, ele disse para todos ao seu redor: eu estava ouvindo o tempo todo, eu estava sentindo o tempo todo. Esse tipo de relato, ele não é estranho do conhecimento popular, e muito menos da mídia. Só que eles eram desacreditados por causa do fenômeno das falsas memórias, por exemplo, onde você pode só imaginar que estava ouvindo, só que na verdade isso nunca aconteceu. Só que uma pesquisa publicada pelo professor da Universidade de Cambridge em 2006, muito polêmico, deu maior credibilidade a esses relatos. Porque essa pesquisa ela consistiu em colocar várias pessoas inicialmente classificadas como comatosas ou vegetativas pela escala de coma de Glasgow dentro de um equipamento de ressonância magnética funcional, aquele que serve para identificar o consumo de oxigênio em determinadas áreas do cérebro. O professor que estava fazendo a pesquisa, então, o pesquisador, disse o seguinte para os pacientes: se vocês estiverem me escutando, eu quero que vocês imaginem que estão jogando tênis, se vocês quiserem responder sim, e quero que vocês imaginem que estão andando pelos cômodos de sua casa, se vocês quiserem responder não. O resultado foi assustador. 20% de todas as pessoas que ele testou foram capazes de estabelecer algum tipo de comunicação. Suficiente mesmo para você estabelecer relação entre nomes e parentesco, provando que era realmente a pessoa que estava lá. O que acontece é que o aparelho de ressonância magnética funcional é gigantesco, custa milhões. E aqui no Brasil nós temos pouquíssimos, por exemplo. E se torna inviável, até mesmo para o hospital que tem esse equipamento, transportar o paciente da ala da UTI, do leito, para a ala onde tem esse equipamento. O que faz com que esse tipo de verificação mais precisa da responsividade dessas pessoas a nível de atividade cerebral não possa, infelizmente, ser empregado. Só que, em meados de 2013, 2014, eu conheci, graças ao professor Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro, a área da pesquisa de interface cérebro-máquina, onde você pode extrair sinais cerebrais elétricos, padrões de atividade cerebral elétrica, transferir para o computador converte esses sinais elétricos em movimento, e com esse movimento, com esse comandos motores digitais, você consegue movimentar, por exemplo, uma prótese robótica, um artefato virtual. E eu até fiz uma pesquisa sobre isso nos anos anteriores, sobre próteses robóticas de braço com feedback tátil. Então eu já sabia o que a área era capaz. E pensei comigo: se a gente consegue hoje transformar a atividade cerebral em movimentos com uma técnica não invasiva, como o eletrocefalograma, por exemplo, será que a gente seria capaz de fazer a mesma coisa, só que para comunicação? Então, eu propus um setup de interface cérebro-computador não invasivo que seria capaz de identificar padrões distintos de atividade cortical elétrica em pessoas que foram inicialmente classificadas como vegetativas e comatosas, que tornaria possível a comunicação com essas pessoas se elas conseguissem ouvir e modular a atividade cortical de uma tal sorte a, por exemplo, imaginar o movimento da mão direita, imaginar o movimento da mão esquerda, sem a necessidade de realizar esses movimentos, para responder perguntas com sim ou não. Ou outros tipos de imaginação, como por exemplo, imaginar que está abraçando a pessoa que gosta e imaginar que está vendo a cor azul, por exemplo, o que ativaria duas áreas totalmente distintas no cérebro dessa pessoa. Depois disso, eu, baseado na lógica de busca binária, de árvore binária da informática, para você encontrar um elemento em memórias, eu consegui criar um setup, uma configuração
que tornou possível a conversão de pensamentos em palavras sem o uso da visão. Porque esse era o problema. A maioria das interações humano-computador para você digitar, como do professor Stephen Hawking, por exemplo, ela se vale da visão. Ela se vale do rastreamento da visão para você selecionar alguma letra, para você identificar alguma letra, e que no caso das pessoas vegetativas e comatosas é inexistente. Então, os testes que eu realizei com a minha interface, com o meu setup de interface cérebro-máquina, um programa hospedado em um sistema embarcado portátil, demonstrou que ele foi capaz de, em voluntários saudáveis, identificar com 80% de acurácia quando a pessoa queria responder alguma pergunta com sim, quando a pessoa queria responder uma pergunta com não, e digitar palavras de até 6 letras em 15 minutos, fazendo com que esse tipo de setup, esse tipo de sistema, possa ser empregado de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais funcional, até que o próprio equipamento de ressonância magnética funcional, e nos leitos de hospitais em todo o Brasil, para a classificação mais precisa, mais acurada, do nível de responsividade de pessoas que sofreram algum tipo de trauma crânioencefálico, ou até mesmo da dignidade para as pessoas de se despedirem dos seus familiares, porque ele serviria até mesmo para comunicação.